Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e esse é o ATM Cast, o podcast feito para criar um ambiente de aproximação para toda essa turma, grande turma, né? Essa nossa comunidade que compõe o aftermarket automotivo. Os nossos convidados, vocês já sabem, né? São celebridades do setor e que vêm gentilmente aqui ceder parte do seu conhecimento para que você possa ter insights que sejam úteis aí no dia a dia da sua loja, da sua empresa, da sua oficina, seja lá de onde for que você faça parte desse ecossistema nosso. Hoje, em especial, nós recebemos um amigo aqui que já tem um outro episódio com ele, de um tempo atrás, Marco Flores, da 2D Consultores do Rio de Janeiro, que eu tenho o prazer de dizer que ele é um grande amigo e é um dos mentores que eu tenho quando o assunto é complexo, quando eu estou com algum problema financeiro, contábil, tributário, e normalmente eu sempre estou, né? E aí eu costumo consultar o Marcão para me orientar. E como eu tenho percebido, né, nas lojas que eu tenho visitado, muita dúvida nesse sentido, e nem é para menos, né, pessoal, porque cada hora o governo fala uma coisa, a gente está esperando um prazo, de repente ele vai, aborta aquele prazo e coloca um novo prazo, e eu sei que você, na tua loja, você tem pouco tempo para cuidar disso, normalmente você delega essas tarefas para o seu contador. E é justamente aí, cara, que começa o nosso episódio e eu quero chamar a tua atenção para a importância de agora em diante de você ter um contador de verdade, sabe? Aquele cara que vai fazer uma contabilidade ali no detalhe, porque vocês vão saber o porquê disso durante o episódio aqui. Então, Marcão, bem-vindo, cara. Muito obrigado, Beiran. Você é um amigo, obrigado pelas deferências e referências prazer, aí a mim, cara. Viu? Muito obrigado, viu, Beiran? Prazer. Aqui é uma extensão da minha casa. Fico verdade. Muito feliz de estar aqui com você. A você que vai nos assistir no seu tempo, cada um no seu tempo, né, Beiran? Teremos aqui um episódio bem relevante para o tema do momento, que é a reforma tributária, né, meu irmão? Quando eu falei que eu vejo essa preocupação, até por a gente ter esse canal que cria uma abertura, uma aproximação, eu fui procurado várias vezes nos últimos meses, mas várias mesmo, né? De lojas fazendo algumas perguntas que o Marcão vai responder aqui, né? Mas eu vejo assim a dúvida que tem muita loja que tem uma contabilidade, no bom sentido, tá? Amadora, sabe? Amadora, daquele jeito que faz só ali das informações básicas e olhe lá. E também existem algumas lojas, não são muitas, que tem um modelo lucro presumido. Algumas têm, principalmente pessoal que tem serviço junto e tal, a gente sabe que tem, e o Marcão vai falar sobre isso para nós. Então, eu queria começar perguntando, Marcão, até porque nos últimos dias tiveram várias modificações e eu te sigo, e aliás, convido vocês a seguirem a 2D Consultores. Pode colocar que não tem outra igual, é 2D Consultores, do Rio de Janeiro. Vocês vão ver as aulas que o Marcão dá gratuitamente naquele canal. E outra coisa, ele tem um podcast dele que chama Nem Tudo São Flores. O nome dele, como eu disse, é Marcos Flores. Né? E a gente sabe, né, principalmente no aspecto tributário, nem tudo são flores mesmo, né, Literalmente. Marcão? Literalmente. Então, eu queria, Marcão, que você começasse falando para o nosso grande público o que acontece? Por que eu digo para o pessoal do Simples? Porque quem está no lucro real, normalmente os nossos fornecedores, indústrias, importadores, né? Eles têm uma assessoria jurídica, ele tem um corpo contábil, ele tem contador interno, ele tem quem cuide dele, de fato. E o pessoal do Simples, que é a maioria da nossa turma aí, porra, não tem, ou se tem um contador que não presta as informações necessárias e eu acho que não cria as defesas que uma empresa precisa ter, que é o que você vai falar aqui ao longo do nosso papo, né? São com prazer, Beiran. Beiran, costumo dizer que a maior reforma que está acontecendo agora não é necessariamente só a reforma tributária, como nós bem sabemos. Se você pegar o tema do momento, reforma tributária, mas eu prefiro chamar de RTC, Reforma Tributária do Consumo. É isso que você precisa entender. Parece que todos os assuntos relacionados à reforma, ele tem um protagonismo
para que entenda a parte jurídica da reforma. É evidente que isso tem o seu protagonismo, sim. O que está passando batido pela sociedade de uma forma geral é que existe uma reforma fiscal muito mais relevante, muito mais profunda, com muito mais impactos do que a reforma tributária. Eu vou separar aqui os assuntos e vou direto às empresas do Simples Nacional. Você sabe, Beirão, que quando houve a primeira regulamentação da reforma tributária, isso aconteceu no dia 16 de janeiro de 25. Então, tem aproximadamente 1 ano e meio. Pela primeira vez, surgiu na tal lei que trata do assunto, que é a Lei Complementar 214, um tema muito rico para todos nós, chamado apuração assistida. É o único artigo que trata sobre esse tema, o artigo 46. É um artigo relativamente pequeno para os 544 artigos. Um único artigo muda completamente o jogo fiscal. Todos os outros artigos vão falar basicamente de assuntos tributários, mas o artigo 46 fala de como será executado. E a execução muda toda a dinâmica para todos nós e para as empresas do Simples. E é isso que está passando muito batido pela sociedade empresária de uma forma geral. Enquanto há muitas interpretações do que entra, do que é o CBS, do que é o IBS, e evidentemente tem que se saber sobre isso. Mas vamos falar da forma de execução. Esse artigo 46 deu poderes legais à Receita Federal, que cuidará, portanto, de uma parte do tributo, que é o CBS, que, como nós sabemos, extinguirá o PIS, o COFINS e o IPI, isso é a parte federal. Já o Comitê Gestor do IBS, que extinguirá um tributo estadual, que é o ICMS, e um outro tributo municipal, que é o ISS. Esses dois tributos chamam-se naturalmente IBS, como nós bem sabemos, e precisou ser criado um novo órgão chamado Comitê Gestor, que é só do IBS, que é um novo órgão específico. Bom, esse artigo 46 trouxe os poderes para que a Receita Federal dos tributos federais e o Comitê Gestor, que tratará do IBS, o antigo ICMS, antigo atual, e o ISS, com que as apurações dos valores fossem feitos pela Fazenda Federal e pelo Comitê Gestor do IBS. De forma prática, todas as empresas no Brasil, meus amigos, escuta o que eu vou falar para vocês, hein? Lucro real, lucro presumido, apuração obrigatoriamente Receita Federal. Não é mais a sua contabilidade, não é mais o seu consultor, não é mais a sua equipe interna. Haverá obrigatoriamente a apuração dos valores exclusivamente pela Receita Federal. E eu vou dar um foco aqui maior, Beirão, ao CBS. Por quê? Porque o CBS começa agora em janeiro. Já o IBS começará efetivamente, de forma prática, somente em 29. Então nós teremos tempo para construir a narrativa do que vai ser o IBS, que é o ICMS e o ISS. Então eu vou deixar... Vamos por parte, né? Isso para um outro episódio. Para um outro episódio. Então vamos canalizar toda a comunicação que eu vou passar aqui a fazer a você, a nossa audiência, vai ser exclusivamente para o CBS de forma intencional, que ele já começa daqui a alguns meses e vai fazer muito mais sentido para você. Então a apuração do CBS vai ser exclusivamente, só e somente só, feita pela Receita Federal. O que muda? Muda absolutamente tudo. Desde o dia 24 de dezembro de 2025, então completamos aí aproximadamente 7 meses, a Fazenda Federal estruturou um modelo chamado ROC. R-O-C. É um rock diferente do rock and roll, né? Bem menos divertido também. Eu acho que é muitíssimo menos divertido. A nossa audiência vai entender por que é bem menos divertido. O ROC, que é o Registro de Operações, a única palavra no plural, operações de consumo, ela segmenta a Receita Federal, ela observa desde essa data e dá transparência desde essa data a todos os documentos fiscais emitidos de acordo com o modelo do documento. Se é uma nota fiscal eletrônica, modelo 55. Se é uma nota fiscal ao consumidor eletrônico, modelo 65. Se é uma nota de energia elétrica, se é um conhecimento de transporte, todos os documentos separados por espécies de documento. Só que a Fazenda Federal, a Receita Federal, ela pega isso e ela segmenta de algumas formas. Coloca em um aspecto as empresas que são do Simples Nacional e as empresas que são do lucro real presumido. Hoje, eu estava vindo para cá,
eu vi quantos documentos fiscais foram emitidos em todo o Brasil nos últimos 30 dias, publicado pela Receita Federal. Aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de documentos fiscais. Todas as informações da GIB estão dentro dessa malha de dados da Fazenda Federal. Quando a GIB ela é o adquirente da mercadoria, ou quando a GIB ela é quem faz o chamado fornecimento da mercadoria. As empresas do Simples Nacional, todas as mercadorias em que a sua empresa foi o adquirente, esse é o termo correto, tá? Adquirente. Eu fui o comprador? Não. Eu fui destinatário? Não. O termo certo é adquirente. Adquirente. Você, meu amigo, minha amiga, que está no Simples Nacional, todas as informações cuja sua empresa é o adquirente estão nessa malha da Fazenda Federal. Nessa malha da Fazenda Federal, das empresas que são exclusivamente do Simples Nacional, nesses 30 dias foram emitidos, está lá, 1.210 bilhões de documentações fiscais de empresas do Simples Nacional. Onde a Fazenda Federal sabe tudo, quem forneceu para essas empresas, os documentos que você emitiu através, se você é uma empresa que é varejo e emite predominantemente o documento modelo 65, nota fiscal ao consumidor eletrônica, está tudo lá. Está tudo absolutamente lá. Para as empresas do Simples, existe, e é importante aí que você dê uma parada, uma respirada, ouça o que nós vamos dizer aqui e veja se faz sentido com o seu contador. As empresas do Simples, Beirã, os valores que elas recolhem, chama-se autodeclaração. O que é uma autodeclaração? Uma homologação. É você dizer que a sua empresa declara um faturamento mensal de 200 mil, de 100 mil, de 150 mil, um número, aspas, qualquer, homologado, declarado por você, através da sua contabilidade. Existe, Beirã, na lei complementar, que trata da fundamentação jurídica do Simples Nacional, que é a lei complementar 123. Essa lei é antiga, ela é de 2006. Essa lei está fazendo agora 20 anos. E essa lei, ela tem um artigo poderoso, que é o artigo 29A, a lei 123/06. Tem no artigo lá 29A vários motivos de desenquadramento. De ofício. O que é de ofício? É a Fazenda Federal tirar as empresas do Simples Nacional. E ela tem vários incisos pelo qual uma empresa do Simples Nacional poderá sair de ofício. E quando sai de ofício, sai com muitas multas. E as multas são gravosas demais. E extensivas à pessoa física? Extensiva à pessoa física, não necessariamente. Só se houver... Olha a pergunta do Beirão. É extensiva à pessoa física? Existe, Beirão, um princípio da entidade. A contabilidade, ela tem 7 princípios. Na verdade, hoje apenas 6, que o princípio da correção monetária foi extinto. Permaneceu 6 dos 7 princípios. Um dos princípios, ele é um princípio da entidade, em que a entidade da pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica, salvo em condição de crime, que não é o caso. Então, não há uma confusão entre pessoa física e pessoa jurídica. Mas, para a pessoa jurídica, as penalidades são muito agravadas, porque a legislação fala que as empresas do Simples Nacional são empresas hipossuficientes, empresas que precisam de ajuda para que ela cresça, porque a Constituição Federal prevê, no artigo 146, que as empresas do Simples Nacional elas têm um regime diferenciado e favorecido. Então, é uma condição que condiciona, uma condição de diferenciado e uma condição de qualificação de favorecimento. Então, as empresas do Simples Nacional, elas têm, naturalmente, um recolhimento menor, como nós sabemos, porque a diferenciação não quer dizer que seja uma diferenciação para melhor. Mas quando fala que é um regime diferenciado e favorecido, dá um incentivo às empresas do Simples. Mas é uma penalidade maior e muito mais agravada às empresas do Simples se, aspas, ela cometer algum ato previsto no artigo 29A, que é a exclusão de ofício, com penas muito agravadas. E essas penas agravadas chegam a 150% dos valores não recolhidos de tributos, o que é muito pesado. E lembra-se dos ROCs que eu falei que desde o dia 24 de dezembro, Natal, Papai Noel chegando, Receita Federal publicando o ROC ano passado. E lá, meus amigos, nesse artigo 29A, inciso 10, está definido que as empresas do Simples Nacional poderão ter como limite de aquisição. A palavra é aquisição. Limite de aquisição até 80% dos valores do seu faturamento declarado. Então, se uma empresa do Simples Nacional declara
100 mil reais de faturamento, ela só pode ter de aquisição, portanto, de documentos fiscais, 80 mil. Se declara 200, portanto, 160, e assim dentro dos seus limites. Na hipótese de que se esses valores ultrapassarem esses limites, salvo em situações muito específicas que não cabe na nossa audiência, nenhuma delas cabe, a empresa ela sairá de ofício do Simples Nacional. Veja que essa prerrogativa existe desde 2006. Como o Simples Nacional passou a existir legalmente, de forma eficaz, somente a partir de julho de 2007, este artigo nunca pôde ser posto em prática, porque não havia ferramentas, controles, para que ele fosse execuível, para que ele fosse praticável. Contudo, através da apuração assistida, que definiu, e esse é um ponto importante, Beiran, a reforma tributária acontece no Brasil em um momento de maior volume de tecnologia da história da humanidade. Então, a reforma tributária que está sendo publicitada, fundamentada, regulamentada, ela é absolutamente plástica para que todas as estruturas de tecnologia digital sejam muito aderentes a ela, permitindo com que hoje a modulação fiscal do Brasil seja a melhor, mais eficaz, mais profunda modulação fiscal do planeta. Caraca. Nenhum país no planeta terá a profundidade, a clareza, a fundamentação, a simplicidade de ver dados como está sendo modulado no Brasil. E isso é um fato bem relevante que muito pouco é dito. Naturalmente, como a reforma ela nos leva a querer entender o que é, como eu procurei há mais de 2 anos atrás, exatamente quando a reforma tributária foi publicada, a emenda à Constituição que trata do tema, que é a emenda 132, no dia 20 de dezembro de 23. Na primeira semana de 24, como eu conversei com você, eu optei por reservar 2 dias inteiros da minha vida, durante 2 anos e alguma coisa, estamos aqui até hoje, a não atender nenhum cliente, a só estudar. E esse assunto essa opção que eu fiz, ela não foi uma opção nem melhor e nem pior. Ela só me adiantou um pouco no tempo de eu entender primeiro o que é a reforma tributária, o que é. Mas agora eu estou falando como é, que é a forma da área fiscal. Então, depois de entender o que é a reforma tributária, é entender como que ela será executada, quais são os passos que é mais importante. De tal forma, meu irmão, que as empresas do Simples Nacional correm um risco enorme dentro de, eu acredito, em torno de 2029. Por que 2029, Beiran? Porque não será foco da Fazenda Federal, no próximo ano, criar holofotes e temas para entender quais são as empresas do Simples Nacional que apresentaram limites superiores aos 80%. Porque a Fazenda Federal terá que fazer tantos controles adicionais que não faz sentido algum, diante de tantos planejamentos, de tantas novas regulamentações, de tantas formas de execuções, de que aquele fato que nós sabemos que é uma previsão legal, punitiva, com que ela seja um objeto de enorme interesse da Fazenda Federal no ano que vem. Razões para isso. Primeiro, que as metas de arrecadação serão todas estabelecidas e todas superadas. Por quê, meu irmão? Você vê, estamos aí no início de agosto, até hoje não foi publicado qual é a alíquota de referência do IBS e do CBS. Todos nós estamos trabalhando com subjetividade. Na semana passada, o comitê gestor do IBS, que não é de competência dele e nem tem autonomia para isso, publicou o que o comitê gestor acredita que será a alíquota do IBS e do CBS. Essa alíquota das duas somadas totalizaram 27,81%. Segregando que para o IBS, 18,7%, mas para o CBS, que é o que interessa, 9,21%. Essa, meus amigos, é a única alíquota que deu-se publicidade real a um órgão realmente com poderes de estudo de impacto para entender quanto vai ser essa alíquota. Só que essa alíquota somente cabe, Beiran,
ao Senado Federal publicar qual a alíquota de referência. E vamos a alguma metodologia sem nenhuma questão política. Foi publicado que a alíquota que o Senado Federal, que é a alíquota de referência para o CBS e o IBS, mas de forma intencional vou falar só do CBS. A alíquota de referência é de competência do Senado Federal. E a data de publicação dessa alíquota de referência é dia 31 de outubro agora. Só que a eleição no primeiro turno vai ser no dia do meu aniversário de casamento. Dia 2 de outubro, eu faço 27 anos de casado. E o segundo turno, se houver, e possivelmente haja, será no dia 30 de outubro. O que eu estou dizendo é que existem várias armadilhas fiscais que estão acontecendo. A alíquota que o Brasil vai ter de referência vai ser a maior alíquota do planeta. Nenhum país no planeta vai ter uma alíquota maior do que o Brasil. Nenhuma. E, naturalmente, como cabe ao Senado, e a eleição para senadores, esse ano saem 2 senadores dos 3, é evidente, meu irmão, que nenhum senador vai querer aparecer nesse momento nas mídias, dando veracidade, dando voto, que a alíquota de referência do Brasil será a maior alíquota do planeta. Pelo menos em alguma coisa a gente ser primeiro. Meu irmão, o que vai acontecer? Nós teremos a maior alíquota do planeta e nós teremos o modelo fiscal mais eficaz do planeta. As empresas que estão no Simples Nacional, elas serão levadas à falsa impressão que muito pouco mudou para elas no ano que vem. Por que muito pouco mudou, Beirão? Porque as empresas do Simples Nacional, a partir agora de setembro, do dia 1º, a partir não, do dia 1º ao dia 30 de setembro, é uma opção sua de fazer uma opção se você vai ficar no regime regular do CBS e do IBS. Que é um híbrido. É um regime híbrido, é uma inovação fiscal em que as empresas, para todos os tributos que estão dentro do Simples Nacional, tributo sobre renda, que é imposto de renda, contribuição social, tributo patronal, como nós sabemos que é o maior benefício das empresas do Simples, ela permanece no Simples como o é. Mas para os tributos relacionados ao consumo, PIS, COFINS, enfim, o ICMS, ISS, eu nem vou falar sobre isso de forma intencional, você pode estar um regime regular, vulgarmente chamado regime híbrido, mas o correto é regime regular, fazendo recolhimento como se fosse uma empresa do lucro real ou lucro presumido. Só que você vai fazer essa opção, para quem fizer essa opção em setembro, vai fazer uma opção sem saber qual é a alíquota, porque a alíquota só será publicado em 31 de outubro. Por esse motivo é que abre uma janela novamente em novembro, para que as empresas do Simples Nacional em novembro haja oportunidade de novembro que elas manifestem mais uma vez se elas querem ficar no tal regime híbrido ou se querem ficar no Simples como o é e nós o conhecemos. É uma grande armadilha tudo isso, tudo de forma muito intencional, muito planejada. Para as empresas do nosso segmento, Beirã, ela vai ter, o único cuidado que ela tem que ter agora, nesse primeiro momento, é entender que 75% do segmento automotivo são de produtos monofásicos. Naturalmente, o recolhimento do PIS e do COFINS é feito por quem fabrica, por quem importa. Naturalmente, como o PIS e o COFINS vão ser extintos entre o CBS, acaba também a monofasia. Então, para as empresas que recolhiam 0 de PIS e de COFINS no Simples, que dá no máximo, Beirã, 1,96%, então uma empresa que fatura R$100 mil, grosso modo, dentro do DAS dela, documento de arrecadação do Simples, no máximo... 1920. 1.920 pode ser de PIS e de COFINS. Sim. Como vai ser extinto, como produto é monofásico, pode ser que isso não seja zerado dentro do DAS. E agora, com o advento do CBS, esses tais quase 2.000 apareçam de acordo com o novo modelo. Esse, aparentemente, é o único dano que teria de ônus nesse momento para o Simples. E para ser, não, mas isso é, aspas, tão pouco, não é isso que vai pesar na minha conta. A maior conta que vai pesar é o modelo fiscal que muda tudo, como eu falei. Porque a Fazenda ela tem todos os dados de todas as operações de consumo que você adquiriu. Operação de consumo não quer dizer que você comprou para consumir na sua empresa. É um Big Brother fiscal. É um Big Brother fiscal com a maior malha de eficácia do planeta. E isso já está... Nós estamos aqui conversando e estamos sendo monitorados. Literalmente. O almoço que nós gastamos agora aparece. O Beirã me levou para almoçar num lugar delicioso. É a segunda ou terceira vez que eu vou lá com você. Eu adoro. Lá é pertinho aqui. É pertinho, lá é ótimo, né? E ao final o Beirã pediu lá uma nota. A nota veio. Foi um cupom fiscal, né, Beirã? Então, um documento modelo 65. Esse modelo, Beirã, esse documento fiscal, antes de que o papel seja
posto na sua mão, na mesa onde estávamos, a primeira personalidade a saber do nascimento daquela relação de consumo foi a Fazenda Federal, que autorizou a emissão daquele documento, tem lá gravado todos os dados do documento e sabe exatamente o quanto, quem fez o fornecimento, o belo restaurante que você me levou, e quem foi o adquirente daquele bom almoço, que foi a GIB. Então, está tudo naquele nexo. Naturalmente, esse grande Big Brother, ele vai expor, Beiran, mazelas, descuidos, que poderiam passar batido. E é muito difícil, sabe, meu irmão, quando na nossa vida pessoal, na nossa vida, quando nós temos a pessoa física, imagina você como uma pessoa física que tudo que você faz na sua casa, no seu trajeto de ir e vir para o trabalho, nas suas conversas telefônicas, no seu WhatsApp, com que tudo fosse público, exposto. Esta exposição que na pessoa jurídica, que são as nossas empresas, essa exposição tornou-se o único modelo legal fiscal a partir de 1º de janeiro de 27, onde tudo, absolutamente tudo, em que é feito, com quem faz, para quem faz, é tudo exposto, sabendo da narrativa de todos os fatos. E exatamente por esse motivo e por essa dinâmica fiscal é que agora as apurações dos valores de tributos, a Fazenda Federal retirou legalmente, através da Lei Complementar 214, esses poderes das nossas contabilidades e trouxe a exclusiva apuração para a Receita Federal, sabendo tudo o que você fez, com quem você fez, que dia você fez, de que forma fez, com a ordem cronológica como foi feito. E quando eu analiso, Beiran, por isso eu falei dos 2 anos e pouco que eu estou estudando o assunto. Porque estudar o assunto do como já é bastante coisa para se estudar o como. O como não, como estudar o que é a reforma tributária. O que é. Agora, começar a entender o como vai ser feito, como vai ser executado, qual é a dinâmica. Para mim, essa é a maior reforma fiscal do planeta. E todos nós seremos expostos a esse novo ambiente. É óbvio que isso traz um dano a quem, por alguma razão, explicitar um dano. É como, sabe naquelas relações, Beiran, em que uma relação, independente de quais as partes envolvidas, se entre empregado e empregadores, se entre um casal, em que pega-se um telefone e pegam-se muitas mensagens inadequadas que causam desgaste na relação, seja numa relação profissional, seja numa relação pessoal. Esses desgastes na relação, quem faz todo o mapeamento, como se todos os nossos telefones, a partir de agora, fossem juridicamente grampeados. Bom exemplo. Então, você imagina o seguinte, assim, olha só, Beiran, todas as comunicações que serão feitas entre pessoas físicas serão só e somente só via telefone, pode ser por voz ou pode ser via WhatsApp, não tem outro meio de comunicação. E tudo o que vai ser feito está sendo gravado. Tudo que você falar. Tudo que você fizer está sendo gravado. E é como se tivesse um código, e tem, só que na área tributária, como se tivesse um código na pessoa física, dizendo tudo aquilo que é punível, determinados assuntos, determinados temas, determinados comportamentos. E todos esses comportamentos e temas, à medida que você se desliza por alguma razão, por alguma palavra inapropriada, por algum olhar indevido, fosse tudo punível. Por isso eu falo que o como é feito me preocupa mais do que o que é feito. Porque você veja, e insiste em dizer, falando das empresas do Simples Nacional, do tal artigo 29A, inciso 10, fala que o limite é 80% de aquisição, escrito desde dezembro de 26. E quando foi que ele foi executado de forma efetiva? Bom, eu conheço pouquíssimos casos em que isso foi execuível, praticado. Mas agora, dado ao novo modelo, isso vai ser executado em massa. Isso vai ser executado de forma industrial. Isso vai ser executado de uma forma que pegará a sociedade empresária relativamente de surpresa, porque as pessoas não falam sobre isso. As pessoas querem entender, estão com muita confusão em relação à reforma, agendas e prazos mal escritos, mal dimensionados. Sendo alterados. Tudo isso que nos leva, não vou falar desfocar, porque o assunto não é esse, mas nos leva a entender que
sobre o destaque do IBS e o CBS. Acontece quando? E a gente vai falar sobre isso. Acontece efetivamente desde o dia 3 de agosto, efetivamente. E houve uma grande confusão em relação a essas agendas, como nós sabemos. Mas veja que, havendo destaque, polariza a sociedade empresária sobre se vai haver ou não vai haver o destaque. Gente, isso é tão pequeno diante do que está por vir, que polariza como se as nossas inteiras preocupações, esse destaque está sendo apresentado, se não está sendo apresentado. E eu me preocupo com o seguinte, quando esses destaques forem apresentados, o que é e como é que isso vai acontecer? Então eu vejo com muito temor, sabe, Beirã, o que está sendo levado à sociedade empresária, com tantas informações ainda de compreender a dinâmica dos fatos, e entender que ele é muito mais eficaz, muito mais profundo, muito mais célere do que o que eu tenho ouvido falar até aqui. Isso aí, irmão. Quando entra o split payment, Marco... Te falo. A pergunta do Beirã é maravilhosa. Você sabe, meu irmão, que o Código do Tributário Nacional, ele tem 50 anos, está completando 50 anos agora, ele é de 66. E ele prevê lá no artigo 156, 11 hipóteses de extinção de crédito tributário. 11 modalidades de extinção de crédito tributário. Porque a Fazenda entendia que o crédito é para ela. Sim. O crédito, então ela falou assim, primeiro inciso primeiro, paga, ou seja, falando da GIB, fazer um pagamento através da sua conta do Banco Itaú. É uma modalidade de extinção. Beirã perguntou sobre o split. Tem uma sutileza muito grande, Beirã, porque quando a Lei Complementar 214 trouxe a primeira regulamentação da reforma, ela mudou a polaridade das extinções que eu vou falar. Porque agora o artigo 27 define não mais 11 possibilidades, que permanece lá. Mas ela trouxe 5 modalidades de extinção, só que não é mais de crédito, é de débito. Porque agora a Fazenda é ela que faz a apuração dos valores. Porque, de acordo com a legislação vigente hoje, a GIB e você, meu amigo, você faz a apuração dos seus valores através da sua contabilidade e apresenta para a Fazenda os valores a serem recolhidos. Isso é modalidade de extinção de crédito. É a Fazenda entender que ela tem crédito e você tem 11 modalidades de extinguir esse crédito. A primeira dela é pagando. Ponto. Essa sutileza fala que agora existem 5 modalidades de extinção de débito. A Fazenda trouxe para ela a responsabilidade do recolhimento. Entrega para a GIB os valores e para você também. E fala assim, olha só, agora quem faz a operação de valores não é mais a sua contabilidade. Sou eu, Fazenda. E você tem 5 modalidades de extinção de débito que eu já te apresentei. E essa apuração que a Fazenda faz, ela tem 2 coisas riquíssimas. Está previsto no parágrafo 3º e parágrafo 4º do mesmo artigo 46. No parágrafo 3º, ela fala uma coisa perigosíssima. Ela fala que você, quando receber a apuração dos valores que a Fazenda fará da sua empresa, você poderá fazer ajustes se a mercadoria foi roubada, cancelamento, devolução, se houve algum recebimento em atraso, ou seja, um cliente pagou em atraso a sua mercadoria e os juros e multas que você recebeu terá incidência de CBS. Tudo isso, tem que fazer esses ajustes. Então você poderá fazer ajustes ou não fazer nada. E vai configurar confissão de dívida. Você confirma ali que os números estão certos. Configura a confissão de dívida. O parágrafo 4º, Beirã, fala que se você receber esses números da Receita Federal e não fizer absolutamente nada, se fizer de morto, configura confissão de dívida. O que a Fazenda Federal entregar para você é confissão de dívida e ponto. Acabou o assunto. Você veja que coisa importante. Há 5 modalidades de você extinguir esse crédito. E a terceira delas é o que o Beirã me perguntou, que é o split payment. O split payment, que é uma separação, uma segregação de pagamento. O split payment, ele afetará absurdamente o fluxo de caixa das empresas, porque ele fala sobre liquidação. O split payment é na liquidação, ou seja, no arranjo de pagamento. Quando você fizer uma venda, e agora, Beirã, foi publicado, tem um decreto, foi publicado agora, no dia 30 de abril agora passado, decreto 12955 de 2026. Ele traz lá, pela primeira vez, o que é o split payment. Está escrito no artigo 28. O artigo 28 traz 12
modalidades de arranjo de pagamento. Chama lá o princípio primeiro boleto, eu prefiro chamar duplicata. Boleto, as 4 modalidades de Pix. Se o Pix é QR Code dinâmico, o QR Code estático, se é por Pix com agendamento, de número, ou se é com Pix com chave, como nós sabemos, enfim. E fala de outras modalidades de recebimento também. O split payment, ele é quando for feita uma venda no cartão de crédito, débito, qualquer Pix, duplicata, que lá está escrito boleto, mas é a mesma coisa. Quando aquele que adquiriu a mercadoria pagar, então, de forma prática, você que é lojista, fez uma venda de R$1.000. Eu vou criar a hipótese, para facilitar a minha vida, falando só do CBS agora, que ele vai ser de 10% para facilitar aqui a verbalização. E foi feita uma venda de R$1.000. Você vai receber 900. Vai receber 900. R$100, que é 10%. Já vai direto para a Receita Federal, que é o órgão responsável pelo recolhimento do CBS. Bom, se isso for feito em parcelas de cartão de crédito, em 3 vezes, no momento da liquidação, não no momento da venda, no momento da liquidação, cada valor vai ser creditado na sua conta, já separando o que é o valor do CBS. É óbvio, Beiran, que isso vai tirar mais fluxo de caixa das empresas. Poucos países ousaram fazer isso. Poucos países, Itália e Grécia tentaram fazer. A França não fez. A França, em 2018, teve um grande movimento para que o modelo de split não fosse feito na França. E isso é importante, porque a França ela foi o primeiro país do planeta a criar o IVA que existe. O IVA foi criado na França, na década de 60, e somente na década de 70 é que ele foi estruturado em toda a sociedade. Então, eu estou falando de um país que é um país, não vou falar de primeiro mundo, porque é desnecessário dizer, mas um país que é uma referência em uma série de aspectos específicos, um país que criou o IVA, e o que nós temos no Brasil é o IVA, só que é o IVA dual, porque são 2 espécies de tributos, que é o CBS e o IBS, mas a metodologia dinâmica é a mesma, e um país que foi pioneiro, que funcionou como exemplo para a comunidade europeia. Em 2018, o split payment não foi implementado na França pelo estúpido volume de caixa que era retirado das empresas. Então, nós teremos no Brasil, por conta dos modelos fiscais, uma exposição absurda das empresas, com a maior alíquota do planeta, e nós teremos o split payment que entrará de forma gradual e facultativa. Se você me perguntar o que gradualidade é essa e qual é o elemento facultativo, como não foi regulamentado, eu não consigo dizer o que é. Mas a legislação fala sobre gradualidade e sobre a faculdade. Então, isso será regulamentado, e quando regulamentar, estarei aqui e falei quais são o que foi, quando de que forma começará o split. Mas é evidente que nós estamos expostos a um sistema de uma entrega de uma contrapartida que não é tema aqui para o nosso assunto, de uma exigência da sociedade civil mais rigorosa do planeta e uma contrapartida de entrega de serviços e garantias sociais das mais medíocres do planeta também. Então, é uma sociedade bastante injusta nesse aspecto, porque, sem descambar aqui o nosso assunto, mas entendendo que nós teremos um nível, um país de primeiro mundo em relação às exigências a nós como contribuintes de forma geral. E nós teremos um país com o mesmo nível de mediocridade na devolutiva social, de saúde, escola, educação e uma série de serviços que a Constituição assim garante, mas de forma execuível isso não é aplicado. Então, nós viveremos uma dualidade a partir de 2027, com um nível para nós que somos empresários, para a sociedade de uma forma geral, com um nível de exigência bastante desproporcional em relação àquilo que vai ser entregue à sociedade. E é isso em que essa reforma fiscal efetivamente exporá cada um de nós, meu irmão. Cara, falei para você que o negócio ia pegar, e acho que muitos de vocês, né, nessas minhas visitas, aí eu converso com diversos tipos de lojistas e pensamentos diferentes, né? Tem muita gente, eu durante algum tempo, eu fiz isso, eu me alavanquei com o imposto. O que eu fazia? Eu declarava, não fazia o pagamento naquele mês, deixava juntar 6 meses, um pouco mais até, e no momento oportuno, o nosso contador entrava com um pedido de parcelamento, eu ia pagando.
como eu estava... esse era o dinheiro mais barato que eu tinha para captar, porque os juros cobrados são menores que os juros do mercado financeiro, então isso se chama alavancamento com impostos, né? O grande problema é que quando entrar o split payment, você não vai ter mais essa possibilidade aí. E tudo aquilo que você parcelou vai continuar vencendo. Entenda? Então, se você vinha no modelo parcelado, de atrasar para depois pegar, nós sabemos que tem muita gente que trabalha assim, além de não poder mais fazer isso, porque você já vai receber o valor abatido do imposto, né? Você vai ter o faturamento da tua loja menor. Você tem que calcular tudo isso agora, né? Porque antes você faturava 100 mil, agora você vai faturar 100 mil menos, vamos dizer que, somando tudo aí, uns 20%. Você não vai mais faturar 100 mil, você vai faturar 80. Isso aí vai comprometer todo o teu fluxo de caixa, vai comprometer teu modelo de premiação com o vendedor, porque normalmente é sobre o bruto da venda, né? X% sobre o bruto da venda. Então, tudo isso aí vai criar uma complexidade de controles aí na sua loja que você não tinha que se preocupar com isso antes. E a maior atenção que tem que ser chamada aí, tá? O que você parcelou vai continuar vencendo. Aquilo que você vinha, né, pedalando, vai continuar vencendo. E você vai ter o abatimento imediato. Então, assim, eu temo que muita gente vai ter problema de fluxo de caixa imediatamente. Isso vai ser muito brutal, Beiran. Eu acho que, por isso você vê aqui a condução que nós estamos optando por seguir aqui, de falar bem menos do o que é a reforma tributária, o CBS, BES, né? Mas como é efetivamente, né? De se antecipar a dinâmica de como vai ser efetivamente na vida. Porque para a nossa audiência, acho que é muito mais importante você compreender o que vai acontecer do que os detalhes jurídicos do como ou é, né? Qual é... Mas eu entendo, Beiran, que a perda de fluxo de caixa é inevitável, isso vai acontecer de forma brutal. A exposição do contribuinte vai ser... Big Brother mesmo, vai ser colossal. E eu não quero aqui trazer a você nenhum pânico, porque o objetivo não, é assim. Eu não sou legislador, não sou autoridade fiscal, eu sou empresário que, assim como você, procura estar com a melhor informação possível dentro do meu possível. Dado a minha atividade profissional, eu preciso tentar encontrar caminhos e visualizar como as coisas são para entender qual é o melhor planejamento possível a partir daí. E tudo que eu trago hoje, que parece ser uma exposição descomunal, o tempo dirá que eu estou sendo bastante comedido aqui nas minhas palavras, que eu não estou trazendo nada que não seja absolutamente verdade, nada que não foi publicado. E quando você vê os detalhes da construção do que será, de como vai funcionar efetivamente, eu estou sendo extremamente comedido aqui, meu irmão. E acho que as empresas, de uma forma geral, passarão naturalmente por uma enorme adaptação. E como a reforma tributária é o RTC, Reforma Tributária do Consumo, isso é muito penoso para a sociedade civil. Não estou falando da sociedade só empresária, sim. A sociedade civil que, por consequência, atingirá a atividade empresária. Porque, basicamente, meus amigos, todos os tributos que são relacionados ao consumo, em regra, se fosse uma questão de concurso público, diria que quem paga aquele tributo é o consumidor final, né? Então, as empresas, as pessoas jurídicas, elas fazem apenas o recolhimento daquilo que quem pagou por aquele tributo foi o consumidor final. Que, em regra, é isso, mas não é isso que nós percebemos de forma efetiva. Nós sentimos realmente que quem paga os tributos somos nós, empresários. E como essa carga tributária será mais onerosa, será mais eficaz, os preços aumentarão muito. Para quem é prestador de serviço, Beiran, que é o meu caso e o caso de muitas empresas em todo o Brasil, eu sou contribuinte do ISS, não sou contribuinte do ICMS. E o ISS, como teto no Brasil, é 5%. E há municípios que têm uma limitação constitucional de chegar até 2%. Então, os prestadores de serviço, falando de ISS, eles têm um limite mínimo de 2%, um limite máximo de 5%. Quando começar o IBS, que é só em 29, e eu não vou falar dele, é só uma pitada, consolidou o ISS e o ICMS como um único tributo chamado IBS. A minha alíquota de recolhimento como prestador de serviço, como qualquer prestador de serviço no Brasil, sairá de 5% no máximo para um número próximo a 20%, que a alíquota do IBS será próxima a 20%. Aí falou assim, você tem créditos
Mas as prestadoras de serviço têm muito poucos créditos efetivos. Eu tenho uma carga tributária que sairá de 5 para 20, eu estou multiplicando o número por 4 nesse caso, olha o que eu estou dizendo. E os meus créditos são muito pequenos, porque como prestador de serviço, os maiores insumos de prestador de serviço é a mão de obra. Uhum. Então, quando entrar o IBS de fato, que afetará ainda mais profundamente os prestadores de serviço em todo o Brasil, os valores de serviços vão subir, tirando cada vez mais renda e poder de consumo, unidades monetárias. Cada país tem a sua unidade monetária. Tem o dólar, tem o euro na Comunidade Europeia, tem o real no Brasil, e isso é uma unidade monetária. Então, o número de horas que cada trabalhador que ganha um salário mínimo terá que trabalhar para comprar o mesmo produto ou consumir o mesmo serviço, ele irá aumentar muito nos próximos anos, diminuindo a capacidade de consumo absurdamente da sociedade. E esses são elementos que todos nós enfrentaremos. Então, falar de política, o nosso papel não é falar de política, nem procurar nenhuma linha tendenciosa política. Mas eu entendo de verdade, analisando os modelos econômicos, entendendo os impactos que tudo isso trará à sociedade, eu reputo que o modelo econômico, da qual a política econômica brasileira vem seguindo, ela é desastrosa sobre o aspecto técnico. Porque quando se fala que as empresas gastarão bem menos tempo para oferir os seus tributos, que isso é um benefício para as empresas, de fato ele vai acontecer a um custo de uma transição longa, minimamente de 7 anos, que é a primeira etapa da reforma tributária. A reforma tributária, na verdade, ela tem, Beiran, 77 anos. A primeira etapa são de 7 anos. Então, durante 7 anos, a atividade empresária terá que conviver com o modelo atual e mais o modelo da reforma tributária, vivendo um modelo e um custo tributário muito alto, porque para as empresas terão que contratar ou procurar ajuda para entender qual é o novo modelo fiscal e trabalhar junto com o modelo tributário atual que está morrendo durante esses anos de transição. Isso é oneroso. Desenvolvimento do sistema, tudo isso é oneroso. Um custo de aprendizado extremamente oneroso. Não dá para colocar numa planilha o custo de um tempo de um homem como você e o teu tempo. Ele tem que tomar conta da sua empresa, tem que comprar, tem que vender, tem que ver... Administrar o time, que não é fácil. A pergunta é, quanto tempo a mais vale o nosso tempo para reaprender tudo isso? Ao meu me custou muitas coisas. Eu falei para você, durante os anos de 24 e 25, de cada 10 novos clientes que entravam na 2D, 7 iam embora. Os únicos clientes que permaneceram na 2D nesse período foram os clientes antes de eu parar para estudar durante a reforma, porque custa muito. Por que os clientes não permaneceram? Porque contratava a 2D, mas queria minha presença predominantemente na mesa. Você é um só, você não conseguia. Eu precisava... Você tinha que estudar. Eu tinha que estudar. 2 dias por semana que você estava dedicando aí. Eu tinha que estudar de forma profissional, porque senão, Beiran... Agora, você imagina, eu não consigo botar em uma planilha o quanto de tempo foi consumido da minha vida. Vai consumir da sua também, vai consumir da sua, vai consumir de todos nós. Um tempo que ninguém coloca no papel. Nem coloca no papel o tempo que demora para aprender. Pode botar, fiz aquele curso, custou 2.000. Fiz aquele curso, custou 1.000. Fiz aquele curso, custou 5.000. Isso é uma forma de cálculo que eu respeito. Mas a conta não está só ali. Na minha atividade, que sou um prestador de serviço, onde eu não estou presente, eu posso deixar de ganhar. Sim. Então tem que botar o que eu deixei de ganhar durante 2 anos e pouco da minha vida, mais o meu tempo de esforço de curso que eu comprei, e vai acontecer com você também. Esse custo ninguém fala. Fala que o custo do Brasil vai ser mais rápido, vai ser mais rápido e mais célere só para a fazenda, não é para você. Quem vai fazer a apuração dos tributos mais rápido e mais célere é a fazenda, não é você. Quem vai chegar aos valores exatos é a fazenda, não é você. Quem vai chegar ao modelo de cobrança muito eficaz é a fazenda, não é você. Então, tudo foi muito estruturado, muito facilitado para que o modelo que vai ser cobrado de você seja instantâneo através do split payment. Se alguém disser para mim que esse modelo é justo e mais sensato para o Brasil, eu não acho. Nós vivemos uma sociedade com um grau de endividamento cada vez mais assumindo números cada vez maiores. Um custo de dinheiro no mercado financeiro absurdo. Absurdo. Crédito também é um crédito restrito, não é todo mundo que consegue obter créditos. Né? As políticas públicas e econômicas no Brasil, elas vivem um pré-colapso. Tecnicamente, eu não estou fazendo nenhuma analogia, nenhuma questão política, uma questão técnica.
Se você for analisar o endividamento do poder público federal, estadual e municipal, mas só do poder público estadual, ou estadual e federal, se o Brasil continuar em um modelo em que o volume de dinheiro público ele é muito maior do que a arrecadação, que é o que vem acontecendo, cada vez mais o Brasil terá que criar uma política de endividamento. E essa política de endividamento que assume valores cada vez mais impossíveis de serem sustentados, ele chegará a um número logo no início da próxima década, entre 30 e 35, 2030 e 2035, é um número que pode colapsar o Brasil. E a forma com que todos os modelos de política pública estão sendo feitos nesse momento, para atenuar isso, é de uma forma bem embalada, como se isso fosse, como a reforma tributária, fosse a tábua de salvação para o empresário, que será muito mais simples. Olha, meus amigos, eu discordo inteiramente de quando for publicado a alíquota. Porque, Beirão, se fosse feito tudo isso, todos os modelos fiscais, e trouxesse à sociedade empresária uma alíquota justa e compatível com os fatos, esses dias eu estava viajando e eu publiquei ali um comparativo, aquele período de Copa, né? E eu falei, cara, eu vou publicar isso aqui e vou ver o que vai acontecer. Jorge, como é que tá o nosso tempo aí, querido? Dá um tempo aí pra gente. Eu já ia entrar com a minha saudação, né, favorita, mas tudo bem, já que você perguntou, né, de forma tão educada. Na verdade, nós já estamos com 10 minutos antecedendo o final. Ah, muito bem. Obrigado, querido. Nosso diretor Jorge. Obrigado, Jorge. Então eu fiz um comparativo, sabe, Irã, com a Noruega. A Noruega tão exposta ali, né? Eu botei lá no meu Instagram, num storyzinho. Eu vi. Você viu? Um pequeno comparativo com uma escola na Noruega, e lá a formação, até a faculdade é gratuita. Eu peguei uma bela escola, né, norueguesa, e peguei uma escola bem destruída aqui no Brasil, o que não é uma exceção, não vou falar que é uma regra, mas é bastante comum. E eu fiz alguns comparativos, né, de quantos % do orçamento público da União, seja Brasil, seja Noruega, é destinado à educação. E o que o Brasil destina para a educação no Brasil é 0,20 pontos percentuais maior do que a Noruega destina para o seu modelo de educação. 0,20% do valor destinado para essa finalidade, meus amigos. Vi também quantos % do PIB o Brasil destina para a educação e quantos % do PIB a Noruega destina para a educação. E a diferença dá 0,10% a mais para o Brasil destinado para a educação. Só que a utilização desses recursos é o que nós vemos sempre. É muito desvio, não cabe aqui nem o nosso papel, mas a má utilização do dinheiro público, ela é uma recorrência e fragmentada em todos os entes, seja municipal, estadual, federal, e a forma com que parece que a administração pública ela entende que deve sanar essas contas desequilibradas, aumentando a arrecadação e não controlando melhor o equivocado e a forma injusta e a forma com que haja uma intencionalidade de tantos desvios de dinheiro de recurso público. Isso cai para a sociedade civil, como nós, como empresários, para que esses valores sejam cada vez mais arrecadados, com números cada vez maiores, de forma cada vez mais célere, e levando a você e a sociedade civil, de uma forma geral, a entender que a reforma tributária é um bem para o Brasil. Eu não consigo, Beirão, entender que a forma mais rápida, a forma mais célere, a forma com maior exposição, com maior alíquota, com a maior malha de dados de como os números serão apropriados, será benéfico para a sociedade civil, dado a péssima utilização do dinheiro público, caindo a nós, a sociedade inteira, um nível de recolhimento de tributo, como eu venho dizendo aqui. Então, eu entendo que a reforma tributária ela tem o potencial muito estranho de trazer um grande dano à sociedade, quase finalizando aqui em função do nosso tempo, porque em 2019, acho que foi 2019, começa o que hoje, eu falei no almoço rapidamente, o que pode ser um grande cavalo de Troia na nossa vida. Porque quando se fala sobre as modalidades de como as operações vão acontecer, pode ser que parte da nossa audiência fale assim, então eu vou fazer muitas operações em dinheiro. E quando eu falo as operações em dinheiro, em cédulas, eu estou me fazendo entender qual é a intencionalidade de quem quer ter uma predominância nessa operação. Só que em 2019,
entra o Pix no Brasil, e o Brasil, ele adotou o Pix na sua vida pessoal, vida empresária. Quem de nós tem dinheiro físico hoje? A própria Casa da Moeda, o volume de circulação, se você pegar, Beirão, os dados específicos das empresas que transportam valores, elas vivem um momento terrível. As transportadoras de valores estão muito parecidos com o que eram locadoras. Imagina a Blockbuster, quando começou a começar os streamings, o Netflix, ou seja o que for, criando quase uma disfuncionalidade quanto aquilo que você queria utilizar, que era ver um filme. E os transportes de valores hoje, naturalmente, não é exatamente isso, porque não existem muitas cédulas, mas os volumes são muitíssimo menores, porque o Brasil abraçou a moeda cripto. O Brasil é um país cripto, porque o Pix é uma criptomoeda, isso é absolutamente disseminado na sociedade. E agora, com o advento da reforma tributária, o Brasil é o país, talvez seja um dos países que mais usam moeda cripto efetivamente, chamado Pix. E quando se fala que o escape vai ser a moeda cédula, haverá uma intencionalidade cada vez maior do poder público de que cada vez o dinheiro seja cada vez mais cripto, cada vez mais Pix, cada vez com essa intencionalidade, porque ela cerceia e controla, cria um nível de controles cada vez mais céleres do que como a reforma tributária será execuível pelos entes, seja a Receita Federal, seja pelo Comitê Gestor. Então nós estamos em um momento de muito cuidado, de muita atenção, de todos nós na sociedade, de entender que haverá muitos pontos de atenção, mas muitos pontos de desatenção a muitas pessoas falando sobre a reforma tributária, com muitas informações, e é difícil você se manter realmente atualizado em um dia em que há muitas publicações. No dia 30 de abril, Beirão, só pegando essa data, houveram 2 publicações. Um que é um decreto federal, que é o decreto 12955, que eu falei dele ainda há pouco, de competência federal, com 617 artigos. No mesmo dia, o Comitê Gestor publica uma resolução número 6 com outros 615 artigos. Eu estou afirmando que em um único dia foram publicados aproximadamente 1.230 novos artigos, 30 de abril, falando em detalhes como vai ser a regulamentação da reforma tributária. Aí pergunta para você, para mim, qual o tempo que nós temos para entender 1.300, 1.230 artigos, entender o que muda na tua vida, o que muda na minha vida. Então, o volume de incerteza, dedicação de tempo, e pós essa data, Beirão, agora, para finalizar, Jorge, realmente o nosso tempo, agora na sexta-feira passada, dia 31 de julho, foi um dia muito estranho, porque no dia 30, o Comitê Gestor e a Receita Federal publica o ato conjunto número 4. Sim. Falando, isso é importante na nossa audiência. Você até gravou um vídeo que eu distribuí nas nossas redes. Na nossa rede para fazer um ajuste aqui na comunicação, porque eu fui correto na minha entendimento na sexta-feira e incorreto com o que foi publicitado na segunda-feira. Na segunda-feira, eu vou falar aqui da sexta, do sábado e da segunda. Na sexta-feira, esse ato conjunto número 4 fala que é obrigatório os destaques do IBS e CBS em diversas espécies de documento fiscal a partir de 3 de agosto, segunda-feira agora. Gravei um vídeo, alguns documentos começam essa exigência somente em outubro e em dezembro, que são as notas fiscais de serviço, a razão é outra, nem dá tempo para falar sobre isso agora. E as empresas do Simples Nacional, essa exigência é somente a partir de 1º de janeiro de 27. Aí entra uma coisa importante nas redes sociais aqui da GIB, um vídeo que o Beirão gentilmente repostou, em que eu falo corretamente na sexta-feira, de acordo com o parágrafo 2º, dizendo que os produtos monofásicos também somente têm o destaque em 1º de janeiro de 27. Porque estava escrito lá. Produto monofásico, que nós sabemos, amortecedor, embreagem, filtro lubrificante, enfim. Esses produtos que você bem sabe aí o que é. Falei, então você tem que segregar. Eu falo, você segrega na nota fiscal na segunda-feira. O que é tributado à alíquota básica tem que ter destaque. Se vendeu um amortecedor, não tem destaque, eu estava correto. Isso sexta-feira, meus amigos, dia 30. Quando vai? Sábado, 8 horas da manhã. Os caras estão trabalhando fim de semana, pessoal. Sábado. Prestando. E olha que para trabalhar no final de semana é porque o interesse é importante o assunto, né? Jorge, fizeram um day serviço, não é possível. Porque esse day serviço foi publicado como
foi de muita publicidade nacional, no Instagram da Receita Federal, que não é um órgão, quer dizer, não é um órgão, né? Não é um meio de comunicação com previsão legal para comunicação formal. A lei define que tem que ser publicado um ato público no Diário Oficial da União, para valer qualquer efeito de qualquer decisão relacionada ao CBS, ao IBS. O mundo mudou, é tudo mais moderno, vai pelo Instagram mesmo. Instagram. E dizendo que a Receita Federal iria... Você está com cara de estagiário, hein? Acho que o estagiário levou o trabalho para casa e falou, vou me adiantar hoje aqui. Iria flexibilizar os prazos. Quando aconteceu isso, o meu telefone começou uma enxurrada de informações. Eu estava tomando meu cafezinho, que eu gosto de tomar sempre. Falo alguma coisa, eu não falo. Falo alguma coisa, eu não falo. Eu ia falar que aquilo não tinha poderes de comunicação efetivo, porque não atendia os pré-requisitos dado o princípio de publicidade. Está previsto na Constituição Federal, artigo 37. Qualquer ato do poder público tem que ser legal, impessoal, moral, público e eficiente, que é a palavra limpe, de limpeza. Então tem que estar publicitado. E não estava. Era uma mensagem no Instagram. Valor jurídico nenhum. Então eu engoli aquilo, falei assim, não vou me movimentar sobre isso, que vou causar mais confusão ainda. Vou preocupar o pessoal no fim de semana. Não vou fazer isso. Quando foi, Beiran, no mesmo sábado, às 15h44, estou sendo específico aqui, o comitê gestor se manifesta. Já, mas no site, não no Instagram. E o site do comitê gestor, ele tem uma cara bem profissional. É tudo organizado, com leis, com regulamentos, notícias. E na parte de notícias, não em lei, estava publicitado às 15h44, está lá no site do Comitê Gestor do IBS, que o Comitê Gestor e Receita Federal ratificam, confirmam que a data do destaque do IBS-CBS é dia 3 de agosto mesmo. Porra! Bom, o que eu fiz? Era sábado, é um dia que eu me permito tomar um vinho, fui tomar um vinho com a minha esposa, fomos almoçar num lugar ótimo, falei, deixa o pau cantar, e eu tô vendo inúmeras mensagens no teu Instagram. No Instagram e nas redes sociais, diversas pessoas dizendo, não, foi postergado, não sei o quê. Uma festa, eu fiquei quietinho. Falei, vou ficar quieto. Você curtiu meu fim de semana? Eu curti meu final de semana. Eu vim aqui, estava na TecFio ontem, peguei 4 e pouca da manhã, já estava no aeroporto, lá no Rio de Janeiro. Aí eu mantenho nas redes sociais, gente, final de semana foi bem confuso, tal de informações, vamos aguardar para ver se isso vai ser publicado um ato conjunto hoje ou não, porque só vale ato conjunto. O ato conjunto é o único poder legal, Jorge, que dá poderes para que a Receita Federal e o Comitê Gestor conjuntamente, por isso, ato conjunto, porque juntos, somente dessa forma, podem decidir algo sobre um tema como esse. Não pode ser uma decisão unilateral. Eu estava esperando o ato conjunto número 5, já que o ato que tratava do tema era o número 4. O ato conjunto não veio e eu tive cuidado de ver ontem, Jorge, à noite, segunda-feira, que está lá no Comitê Gestor, lá do Simples Nacional, ou do Comitê Gestor do IBS, uma publicação do Comitê Gestor dizendo que ontem estava com a Receita Federal confirmando, ratificando todos os destaques do IBS, CBS, desde ontem, do dia 3 de agosto, então está valendo. Aí vai uma ressalva da comunicação que eu fiz aqui, que o Beiran gentilmente repostou, que é para você corrija aí. Ontem o Comitê Gestor deixou claro que é produto monofásico de destaque a partir somente de 1º de janeiro de 27. Totalmente diferente do que eu interpretei e o mundo interpretaria, porque lá fala produtos monofásicos, destaque somente a partir de 1º de janeiro de 27. Mas lá na segunda-feira, agora, o Comitê Gestor diz que produtos monofásicos com destaque a partir de 1º de janeiro de 27 é exclusivamente, só e somente só, combustível. Então você que vende um produto que é monofásico, em autopeças, não está abarcado pela obrigação de fazer o destaque somente em 27. O seu destaque está valendo desde o dia 3 e finaliza aqui com a seguinte questão. Ao vir para cá, eu entrei na malha da Receita Federal e vi, de acordo com a Receita Federal, quantos documentos fiscais hoje pela manhã estavam corretamente destacados, Jorge. Hoje, dia 4, ontem, dia 3, exigência, e a fundamentação era, se não houver o destaque, XML impedido de estar gerado. Apenas 30,29% dos totais de documentos no Brasil atendiam o destaque em 100%. Por isso 70% não atendiam. 70% ou não tem um destaque parcial, desses 70%, Beiran,
41% tem um destaque parcial e aproximadamente 29% de todos os documentos não tem destaque nenhum. Por isso eu disse nas redes sociais na sexta-feira que o Brasil iria parar no dia 3, porque esses números na sexta-feira eram ainda piores e eu vi que não havia dinâmica e espaço para fazer as correções. Eu entendo que por um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, a Fazenda Pública entendeu que não impedirá a geração de XMLs. Mas o aspecto de punição e obrigatoriedade estão vigentes, e eu recomendo a você que faça o destaque sim, você que é do lucro real, você que é do lucro presumido, só as empresas que estão fora dessa exigência, como eu bem disse, porque todas as empresas que emitem documentos 55 e 65, que é o caso predominante aqui na nossa audiência, estão obrigados ao destaque do IBS e do CBS de acordo com o ato conjunto número 4. Beleza? Eu acho que depois dessa eu vou falar para você tomar um pouco de água aí, Marcão. o nosso ouvinte aqui, a nossa audiência, é claro que está consumindo todo esse material rico e a ideia nossa é literalmente poder gerar esse conteúdo e até instruir, né, Beiran, que os nossos ouvintes repassem esse material, esse capítulo especial dos seus contadores para que eles possam trazer, né, um pouco, para que isso possa trazer um pouco mais de informação também para eles. Mas eu fico me perguntando o que vai ser daqui até o final do ano em relação a essa condição toda que a gente está falando, do que a gente está visualizando, em relação a esse princípio do caos, que vamos assim chamar. Eu concordo bastante com você. Nós teremos aqui, com toda certeza, nós teremos outros encontros como esse, dado as inúmeras regulamentações que acontecerão agora. Você sabe, Jorge, a expectativa de regulamentações para a reforma tributária, estima-se que haverá 70 regulamentações ao todo. Talvez nesse momento tenham meia dúzia de regulamentações, meia dúzia. E as regulamentações trarão cada vez mais conformidade, esse é o aspecto, essa é uma palavra que você deve gravar e tatuar na sua vida, que haverá um aspecto de conformidade. Cada vez mais as operações serão conforme um determinado modelo. E essas conformidades fiscais serão todas regulamentadas e publicitadas cada vez mais daqui para frente. Então, cada vez mais, o que é para se fazer está sendo muito claro. O como é que, como eu disse, como eu ressaltei aqui, que mais me preocupa. E finalizo aqui com o seguinte aspecto. Você sabe, Beiran, que quando, naturalmente, quando o Brasil, eu vou falar assim, descoberta do Brasil, né? Então eu vou usar o termo que é utilizado, que naquela época, em 1500, não existia nem o Brasil, quanto mais descobriu o Brasil. Mas eu posso dizer que quando chegou aqui as caravelas, eu ia falar sobre outro aspecto, mas quando chegou aqui as caravelas aqui ao Brasil, que Cabral trouxe essas caravelas, eram 13 caravelas que vieram eu ia falar nessa missão, por uma outra questão, que é um outro assunto, mas quando chegaram aqui... Que ele falou, terra vista! Terra vista! Eu quero dizer o seguinte, aquela travessia, ela teve uma metodologia de atravessar o Atlântico. Eu quero falar sobre a travessia do Atlântico, eu não quero falar sobre descoberta do que seria o Brasil, a chegada de Cabral aqui. Eu quero falar sobre a travessia do Atlântico. A época, para se atravessar o Atlântico, foi daquela forma, sendo direcionado por estrelas. Então, os recursos para se atravessar o Atlântico era absolutamente inseguro, era absolutamente incerto, nem terras convencionadas havia aqui, então chega-se aqui dessa forma. Eu quero falar sobre a travessia do Atlântico. Então o Atlântico é o mesmo, a distância entre os continentes América e Europa é a mesma distância. O que mudou nesse período é a forma de como atravessar. Porque a travessia ela tinha uma metodologia e hoje a metodologia é outra. Você pega um avião, em algumas horas você está em continente europeu. Eu estou falando dos mesmos territórios, do mesmo Atlântico, com um modelo muito diferente. Eu quero que você compreenda que exatamente como eu usei o exemplo aqui, de como os portugueses chegaram ao Brasil, Jorge, e como hoje os mesmos portugueses podem vir ao Brasil saindo do mesmo lugar e chegando ao mesmo destino, nas mesmas condições, atravessando a mesma distância, a forma de fazer muda tudo. E exatamente essa forma é o que mais me preocupa com a reforma tributária. Porque a reforma tributária é como se, de repente, assim, surgisse um avião que cruza um Atlântico de 10 a 12 horas, ao invés de muitos meses de esforço e trabalho como é feito hoje. E essa forma de como fazer esse mesmo percurso
muda toda a dinâmica, que é o que eu vejo da reforma tributária. Eu agradeço, Marquinho, a tua participação, como sempre, né? Marquinho já é da casa, já não tem nem o que falar, toda vez que vem para cá é um arcabouço de informação que traz para nós aqui. Sem contar que a turma está toda esperando e ansiosa, e toda a nossa liderança. Não pense que você vai embora não, que já me chamaram aqui no telefone, vai faltar muito, falei, não, já está acabando. Prazer, viu? Marquinho, um abraço para você, o pessoal da 2D, pro Farley, para todos que te acompanham lá. E é isso aí, Beiran, com você e vamos que vamos. Obrigado, gente. Como recado final aqui, o que eu diria para vocês? É muito complexo, é muita informação realmente. O Marco tem uma cabeça privilegiada para poder gravar todos esses números e datas, ele é desse jeito mesmo. Mas o que eu diria para você, que é um simples mortal assim como eu, a reforma tributária ela é para todo mundo, para todas as empresas, né? Então, seus concorrentes, nesse momento, estão com o mesmo problema, são as mesmas dúvidas. O que eu entendo é que tudo isso vai se arrumar de alguma forma. O que você não pode deixar de prestar atenção é para você, eventualmente, criar um passivo para ser resolvido ali na frente. Então, uma orientação, de novo, eu estou sendo até redundante, muito boa do seu contador, é você ter essa troca de ideia com ele e falar, vem cá, nós não estamos destacando aqui, IBS, olha, ouve esse podcast, ou presta atenção no que está acontecendo, porque isso aí vai cair no seu colo mais dia menos dia. Já está acumulando. Outra, nós estamos sendo monitorados, todas as nossas operações financeiras, contábeis e fiscais. Basta o governo apertar um botão que ele sabe de tudo. É o caso, eu vou falar até um caso aqui, que é o caso da situação do Espírito Santo. Tá certo, Marquinhos? Nós sabemos que lojas que estão no Simples, não digo todas, mas muitas lojas que compram do Espírito Santo, eles deveriam pagar a submissão tributária, estejam essas lojas em São Paulo, Rio, Minas, onde elas estiverem, e nós sabemos que a grande maioria não paga. E o pior, repassa isso para o preço, canibaliza o preço, né? Eu só quero dizer o seguinte, uma hora a conta chega, tá? Então, vamos manter a calma, conversa bastante com o teu contador, manda esse material para ele, né? Siga o Marcão nas redes dele, ele fala quase que diariamente sobre o tema, tem um material vasto lá à sua disposição, gratuito para você ver, né? E vamos manter a calma, porque a verdade é assim, nós como empresários, nós sabemos, né? Nós estamos com esse papo aqui, folha de pagamento é agora, meu. Assim. Quinto dia, eu sei que você deve estar, tem muita gente apertada, com o caixa justo, e você tem sim que se preocupar com o movimento do teu balcão, abastecimento da tua loja e continuidade do teu negócio. A parte contábil e tributária a gente acaba deixando para depois, eu sou assim também, né? Eu só quero mais uma vez chamar a tua atenção para o passivo que você possa acumular durante esse período de transição. Mas que nós vamos continuar vivos, não tenha dúvida, lá na frente, como o Marco disse, né? Nós vamos passar isso para preço, não vai ter outro jeito, você vai ter que onerar teu preço em 10, 15, 20, eu sei lá, porque eles vão definir quais são essas alíquotas, que nós nem sabemos ainda, né? Mas a hora que tiver tudo isso definido, na minha cabeça você vai ter que aumentar uns 20% o teu preço de venda, e, infelizmente, o consumidor cada vez mais perde o poder de compra. Em consequência disso, ele compra carro velho quebra e mantém a frota. O nosso setor, seja como for, ele continua sendo privilegiado diante da economia como um todo. Eu acredito que vocês estejam acompanhando o que está acontecendo nesse momento, né? Muitas indústrias, que eu quero dizer, muitos setores com problemas gravíssimos, né? De subsistência, né, Marcos? Sim. E o nosso, queiramos ou não, mês passado foi recorde para muita gente. O da GB foi, mas foi para muita gente. Eu conversei com vários clientes aí, os caras felizes. Esse mês, nós temos um mês com bastante dias úteis. Promete ser um novo mês bacana, né? E nós não podemos esquecer que nós temos eleição. Por conta disso, quando tem eleição, ninguém vai fazer grandes cagadas até lá. Né? Ninguém tem peito para dar notícia ruim agora. Vai deixar para dar depois. Serão só benécias. Exato. Né? Então, pessoal, espero que, de verdade, que o conteúdo tenha sido útil para você. Né? Eu agradeço o Marco também e, mais uma vez, recomendo, sigam a 2D. Eu vou deixar aqui um abraço para o nosso Saradão Farley, que ele ficou de vir com a gente, ficou, não pôde vir. Você também só passou esse mês, deixou o bichinho Deixei. trabalhando. Deixei. Falei, um abraço para você, para todo o pessoal da 2D e obrigado, audiência. Valeu, até mais. Grande abraço, obrigado, gente. Tchau. Obrigado.